Bate, Everton e Cleverson. Esses são os nomes dos dois irmãos que moram na região sul de Curitiba. Everton, o irmão mais novo, teria 26 anos. O Cleverson, irmão mais velho, de 37 anos. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o Cleverson, o irmão mais velho, estava dirigindo o carro, o Everton no banco do carona, e o Everton estava portando essa pistola calibre 380 milímetros. No banco de trás, de acordo com a polícia, haviam mais uma ou duas pessoas. A polícia fala em duas pessoas, testemunhas falam em uma, que seria um menor de idade. Houve, segundo a versão deles, uma discussão. A versão é essa apresentada à polícia. Já essas pessoas que estão aqui sofrendo muito, como a mãe, por exemplo, diz o contrário, que não teve discussão nenhuma, não teve briga de trânsito nenhuma, simplesmente o carro que estava a família da Isabelle foi fechado, eles, o Everton, o Cleverson, que estavam no outro carro, deram a volta, parearam os carros. Nisso, Bate, que a gente comentou um pouco mais cedo aqui no estado do Paraná, o irmão mais velho, em vez de dar o exemplo, de falar para o irmão mais novo, ó, pare com isso, não vamos adiante, paramos aqui, eu desligo o carro ou vamos para outra rota, vamos para o sentido contrário. Não. Segundo a Polícia Civil, Bate, ele acelerou o carro, depois desacelerou, pareou o carro para que o irmão mais novo pudesse atirar. 5 tiros de pistola, Bate. Um disparo acertou bem no meio da testa da Isabelle. E o resultado disso é esse, é um velório aqui em Paranaguá. Foram 5 disparos, Bate. Ou seja, se você tem um pente, o carregador da pistola com 15 munições, por exemplo, você tem pelo menos 1/3 disparado neste homicídio agora, né? E uma outra situação que a polícia revelou também, Bate. Eles dispararam contra o carro, estavam num Picasso, né, que a gente mostra nas imagens aí. Dispararam contra o carro que estava a Isabelle, feriram ela. O outro tiro passou de raspão na cabeça da mãe da Isabelle. E aí eles seguiram para um outro balneário, uma outra região, como se nada tivesse acontecendo. Nesse outro balneário, dispararam mais 4 ou 5 vezes para tentar dispersar. Só que a polícia não caiu nessa, não. A polícia foi lá, obteve essa imagem que, para quem olha, assim, para quem é leigo no assunto, Bate, ver essa imagem escurecida, não identifica que é um Picasso, não identifica. Mas a polícia, ao ver o carro, percebeu na hora que se tratava desse modelo, foi buscar esse veículo no balneário. Chegando lá, o Cleverson e o irmão dele, o Everton, já estavam de saída, Bate. Já estavam arrumando as malas ali, arrumando as mochilas, as roupas, para seguir para Curitiba. Foram presos em situação de flagrante até ontem por tentativa de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, no caso deles atirando 5 vezes, né, Bate? Agora a situação é outra, é um homicídio. Nós temos alguém que colaborou para que o crime acontecesse, nós temos alguém de uma forma muito irresponsável, Bate, que saca essa pistola e atira 5 vezes. Essas são as informações do setor policial, da fase de inquérito. Tem uma audiência de instrução, Bate, que pelo horário, ela já não acontece mais hoje, deve ser realizada amanhã a partir do meio-dia. Nessa audiência de instrução, a Justiça de Pontal do Paraná, que é uma cidade que fica aqui ao lado de Paranaguá, a cerca de 50 minutos de carro, deve decidir o destino desses dois. O que vai acontecer com o Cleverson, que contribuiu para que o crime acontecesse? E o autor dos disparos, que é um jovem empresário, dono de uma distribuidora na região sul de Curitiba. A Justiça vai decidir para onde seguem esses dois amanhã. Nesse horário já teremos resposta, Bate. O que eu quero entender é o seguinte, Daniel, né, com muita tranquilidade, com muita calma que a polícia tem que ter para investigar esse assassinato. Vem para mim, por favor. Ora, dá para acreditar que uma pessoa pega um carro, abra a janela e do nada dê 5 tiros contra um carro? Alguém acredita nessa história? 4 pessoas dentro de um carro, sendo um deles menor, pega uma arma e atira 5 vezes para dentro de um carro? Na cabeça da pessoa? Me desculpe, Daniel, me desculpe. Para mim, tem algo muito estranho nessa história. Para mim, tem algo muito misterioso. A mãe está negando que houve qualquer discussão. Eles dizem que houve discussão. É claro que nada justifica um caso como esse. Mas existe um mistério a partir de agora a ser esclarecido pela polícia e que o Cidade Alerta entra com a primeira entrevista feita pelo nosso Daniel Santos com a delegada responsável pelo caso. Vamos ver. Dos dois indiciados por tentativa de homicídio, o Everton está preso aqui. Ambos estão presos. Ambos estão presos? Ambos estão presos. Okay. A senhora vai pedir a prisão
preventiva deles? Qual é a situação deles nesse momento diante da polícia, diante do Código Penal? Eles foram autuados em flagrante e serão apresentados à Justiça, ficarão à disposição da Justiça. A Justiça é que vai decidir. Exato. Já tem uma data para acontecer essa audiência de instrução? Geralmente é no dia seguinte. Pode acontecer nesta quinta-feira, delegada? Pode acontecer nesta quinta, mais tardar sexta-feira. Detalhe. Eles ficaram em silêncio aqui, diz que só vão falar na frente de um juiz. As informações são com base nas testemunhas, inclusive policiais militares que aí sim foram ao balneário no momento em que eles se preparavam para sair do balneário e retornar a Curitiba, a região do sítio cercado em Curitiba. A delegada daqui do meu lado dizendo o seguinte, que nesse momento essas respostas estão prejudicadas justamente pela falta de informação dos dois que estão aqui na delegacia. É isso, delegada? Por hora, sim. Nesse momento, no interrogatório, eles se manifestaram o direito de falar somente em juízo. Então, por hora, essas respostas ficam prejudicadas em função da negativa de resposta. Dentre essas testemunhas que a senhora ouviu, a senhora interrogou também as que estavam dentro do carro em que a youtuber viajava com a mãe? Sim, foram ouvidas já. E todas elas deixaram essa questão que a mãe falou, que não houve de fato nenhuma fechada e que eles atiraram sem nenhum motivo, porque as versões, elas são controversas, né, delegada? Sim, há bastante controvérsia nas versões. Pessoas desoladas agora, você que está chegando comigo na Record, são imagens ao vivo direto de Paranaguá, no estado do Paraná. Muita revolta na morte da youtuber querida pelo público de todo o Brasil. Ela chegou a ter milhões de acessos num vídeo, as amiguinhas dela de colégio, nesse momento chegam para a despedida final dessa youtuber que foi vítima de um assassinato. Para o Percival, olha, menina iluminada, cheia de vida, que dizia para a mãe que desde sempre que queria ser doadora de órgãos, uma pessoa parece que desmaiou ali, meu Deus do céu. Olha, e nós falávamos há pouco, né, fico até transtornado com isso, porque se coloca no lugar desse pai, se coloca no lugar dessa mãe. Mas falando sobre o mistério que existe em torno do assassinato da Isabeli, a delegada, Daniel, em sua entrevista, deixou muito claro que tanto a versão da mãe da Isabeli e a versão dos assassinos, há muita divergência do que está sendo falado. O Percival também chama muito... Meu Deus do céu. Chama muita atenção, o Daniel, inclusive, pelo fato de ser uma menina que ia muito a casa noturna. A gente não sabe de algum relacionamento do passado, seja amoroso ou seja de amizade. O Percival chama, inclusive, o contato dela muito grande no mundo do funk, né, Percival? Exatamente. Então, nós temos aí na sequência das apurações feitas até agora, o detalhe que os dois presos em flagrante dizem que só falam em juízo, quer dizer, traduzido isso, eles querem um tempo para pensar, para inventar uma história. O que a mãe disse, o que a mãe revelou, até porque ela está na cena, inclusive foi atingida por estilhaços, é da maior autenticidade. Ou seja, não houve discussão de trânsito, Bate, porque discussão de trânsito é no perímetro urbano. Os carros estavam numa rodovia, numa estrada, não tem nada a ver. Então, me parece, eu levantei essa hipótese aqui ontem já aqui, Bate. Se quem dirigiu o carro do Citroën emparelha, ou seja, fica ao lado do carro onde estava Isabeli, evidentemente que tinham uma intenção de efetuar um disparo fatal. Esse é o único objetivo de alguém que emparelha o carro. Não foi tiro a esmo, foi tiro direcionado. Então, como ela atuava num mundo que atraía muita gente, muitas atenções, uma das hipóteses que se cogita é ao contrário do que dizem os dois presos em flagrante, que um deles, pelo menos, teria conhecimento de Isabeli e, por alguma razão que não se sabe ainda, resolveu atingi-la. Porque essa é a única explicação para os carros emparelharem numa rodovia, Bate. Não tem como se alegar discussão de trânsito nessa história.